Oi, meu povo, bom dia, bom dia. Vamos entrando, minha gente. Vamos entrando. Hoje não vai ter música porque eu esqueci o computador lá na sala. E aí, até eu ir buscar o queridinho, tá longe. Mas vamos entrando aí, minha gente. Chamando as pessoinhas. Apertando o coraçãozinho, apertando o aviãozinho. Vou começar a cantar aqui pra vocês, gente. Não, melhor não, senão todo mundo vai embora da live. Tem que chamar o meu marido pra cantar. Meu marido manja das cantorias, viu? Vamos chamando todo mundo. Todo mundo. Las mulheradas, ó, gente, quando for escolher chamar, chama as mulheres, tá? Chama a mulherada, não que o homem não possa, o homem pode, mas eles não vão ter muito proveito, assim. Apesar que o Espírito Santo, né, faz a obra do jeito que ele quiser. Então, bora. Bora. Bom dia. Deixa eu ver quem tá aqui. Que falou. A Carlinha foi a primeira. Bom dia, Carlinha. Bom dia, Simone. Bom dia, Eli. Bom dia, mãe. Bom dia, Thali. Bom dia, gente. Ei, fiel. Firme e forte vocês estão aí, hein, gente? Firme e forte. Aperta esse coraçãozinho aí e envia esse aviãozinho para as amigas, gente, para as colegas chegarem aí, ó, mais 2 minutinhos pra gente enviar esse aviãozinho para elas, para que essa live possa atingir o número o máximo de pessoas possível. Possível. Deixa aqui, ó, a Cleo, tô chamando, a Estherzinha, a Lari, a Doris, a Rebeca. Acabou porque as outras eu já chamei. Bom dia. Tudo bom, minhas gatonas? Deixa eu colocar aqui o título de hoje, o capítulo de hoje. Bah na área. Bom dia, amiga. Tudo bom? Visão global. Ai, meu celular aqui. E esse aqui. O capítulo de hoje é um pouquinho diferente, mas no final a gente vai conversar bastante, que hoje eu quero conversar com vocês, mulherada. Ai, gente, uma coisa que eu ia pedir pra vocês. Coloca aí, por favor, de onde vocês são, tá? Enquanto eu vou colocando aqui o nome da live de hoje. Coloca de onde vocês são, tá? A cidade e o estado, por favor, só pra gente ver, fazer um balanço aí de onde é essa mulherada linda que tá assistindo. Coloca aí, gente, cidade e estado, por favor. Rio de Janeiro, São Paulo, Maringá, Maringá é nóis. Paulínia, São Paulo, São José do Rio Preto, Rio de Janeiro. São Paulo, Maringá, Paraná. Guarulhos, São Paulo. Nossa, bastante gente de São Paulo, hein? Bastante gente de São Paulo. Que legal, gente, que legal. Fico muito feliz que vocês estão aqui conosco nesse dia maravilhoso que Deus nos fez. Bora lá começar, então.
Sou de Maceió, mas moro em Paulínia, São Paulo. Ai, dá pra ver pelo sotaque mesmo, do minha linda. Não é um sotaque de São Paulo, não. Ai, ok. Bom dia, Pri. Coloca aí sua cidade, seu estado para o povo conhecer. São José do Vale do Rio Preto, Rio de Janeiro, região serrana. É frio aí, Mona, nessa região serrana? Tava no banho gelada essa Priscila, gente. Já chega chegando já essa Priscila. Ai, Pri, só você mesmo. Ok, gente. Então eu vou fazer uma oração pra gente começar, pra gente dar início, tá bom? Senhor, nós convidamos o Senhor para vir nessa live, convidamos o seu Espírito Santo. Você é bem-vindo aqui para fazer a sua obra, para falar aos nossos corações, para nos dar um novo entendimento, uma nova clareza do que o Senhor tem para nós como mulheres, Deus, e que o nosso coração esteja aberto, esteja receptivo. Tira mesmo, Deus, tudo que vai, todo espírito de rebeldia que vai contra mesmo, que se levanta contra a tua palavra, Deus, aquilo que o Senhor nos ensina, e coloca em nós um espírito manso, quebrantado, humilde, para ouvir o Senhor, reter o que é bom reter o que é bom do que eu vou falar aqui, porque a sua palavra é boa, né? E que possamos crescer com isso. Em nome de Jesus. Amém. Apri, ó, Barra do Corda, Maranhão. Gente, olha, só tá faltando pessoal mais da região sul, né? Tipo Rio Grande do Sul, Santa Catarina não tá tendo, mas o resto tá tendo praticamente de todas as regiões, né? A Gi também, eu não sei se a Gi tá aí, ela é do Amazonas, Manaus. Isso aí, gente. Top demais saber da região que vocês são. Quem vai entrando aí que não colocou, tá, gente? Pode colocar a cidade e o estado, tá? De onde está vindo. Que bênção, que bênção. Vamos lá, então. Ó, hoje nós vamos falar um pouquinho... hoje é um pouquinho mais curta a aula, por isso que eu falei que eu vou conversar mais com vocês no final, tá? Porque ela é uma aula mais... Como que eu posso dizer? Mais técnica, algo assim, né, mais técnica. Mas o que eu acho interessante, gente, nesse livro que a gente tá lendo aqui, ó, que eu até coloquei lá, né, pra vocês ontem, ó, esse livro aqui. Ó, ele é bem grandão, gente. Ele é um livro que ele é dividido por semanas mesmo, tá? É um estudo de semanas. E aí, deixa eu ver se eu consigo mostrar pra vocês, ó. E aí, aqui... Está dividido por semanas, ó. Então, aqui são os cinco primeiros dias da primeira semana, da outra semana e da outra semana. E aqui tá por tópico, ó. Então, essa semana que nós estamos trabalhando, que é uma semana primordial, que é logo o começo, as nossas bases, né? Nós estamos trabalhando se o gênero sexual é relevante ou não. A questão do gênero feminino e o gênero masculino, se isso é relevante ou não. Nessa questão de nós nos posicionarmos e nos conhecermos como mulher. Então, todas as aulas dessa semana, né, amanhã e depois também, vão trabalhar um pouco em cima da questão do gênero sexual em si, né, feminino ou masculino. Olha lá, amiga. Olha, eu tô colocando cada vez mais pra cá, mas eu tô ficando cada vez mais escura. Porque eu acho... Gente, vou ter que mudar de lugar, não vai dar. Então, vocês me acompanham aqui pela minha casa, tá? Me acompanhem, gente. Vai parar um pouquinho no meio do caminho aí, mas fica firme e forte, tá? Eu vou sair daqui. Ai, 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 ai. Tá friozinho. Vai sumir. Sumi, mas tô aqui. Sumi, mas tô aqui. Sumi, mas tô aqui, gente. Eu sumi, mas eu tô aqui. Ops. Ó, eu vou ali fechar a porta do João. Ai, gente. Vai vendo, gente. Vai vendo. Ai, como que vocês me aguentam, gente? Nem eu me aguento às vezes. Meu Deus. Calma, que agora o negócio quis desestabilizar aqui. Mas você não vai me desestabilizar, tá, meu filho? Sou mais forte que isso. Gente, ó, desculpa aí, tá? É que tava caindo demais lá. Eu acho que
Porque aqui, em nome de Jesus, vai chover. Se Deus quiser, Senhor, mesmo que não tinha previsão, faz chover. Tá muito seco. E aí eu acho que deu uma desestabilizada na internet, sabe? Mas cá estamos, menos luz, eu sei, aqui é um pouquinho mais escuro, mas dá pra me ouvir do mesmo jeito, dá pra gente continuar junto aqui do mesmo jeito. Ainda bem que vocês me acompanharam, gente, nessa saga aí pelo escuro, pela casa. Então aqui eu tô no meu quarto de maquiagem. E lá atrás eu tava no meu quartinho de estudos, de trabalho mesmo. Mas então, bora lá. Deixa eu ver aqui. Esse aqui, então vamos lá. Então, é o seguinte, hoje nós vamos falar um pouco mais especificamente sobre os dois gêneros, como eu tava conversando com vocês, né? A gente tá falando de gêneros essa semana. Gente, vocês vão rindo de mim, né? Eu vou ganhar o bom dia da vizinha, verdade. Ai, meu Deus. Não, aqui onde eu tô, nesse quarto especificamente, não. Porque aqui não chega em lugar nenhum o som. Lá onde eu tava, onde eu fiz a saga, talvez sim, porque eu passo perto do quarto dela. Ai, gente, para que você... Ó, eu tô me desconcentrando, vamos lá. Não quero bom dia dela, não. Nossa, ela é muito brava, gente. Ela é muito brava. Nossa. Então, olha só. Ai, Jesus. Vamos beber água. Volta, vai. Firma. Então, olha só. O que nós vamos falar hoje sobre os dois gêneros? Porque, às vezes, quando a gente foca num gênero só, tipo, meus direitos, meus deveres do gênero masculino, meus direitos, meus deveres do gênero feminino, ou o que eu quero como mulher, ou o que me define como mulher, né? A gente, tipo, vai atrás de alguns detalhes. Quando a gente foca em alguns detalhes, o que acaba acontecendo? A gente acaba perdendo a visão geral. Por isso que hoje, o título do capítulo de hoje é visão global, né? Porque a gente precisa também ter essa visão global. Essa visão global também é importante, né? Também é algo necessário para que a gente continue nessa caminhada aí. Então, tem uma frase que ela usou que, na verdade, eu nunca tinha ouvido essa frase. Deve ser uma frase do povo lá dos Estados Unidos, né, gente? Que é não enxergar a floresta por causa das árvores. Então, a gente tem que evitar isso, da gente não enxergar a floresta como um todo, porque estamos olhando para as árvores. O que isso quer dizer? Quando a gente está focado muito no detalhe, ou quando a gente está focado muito em uma questão só, resolver uma questão só, resolver uma área só, e não olha o todo, não olha a floresta. E aí, sobre isso que a gente vai conversar um pouquinho no final também. A gente vê hoje em dia, né, a luta de muitas mulheres por algumas coisas que não é que não são legítimas, sabe? Mas é que elas focam às vezes tanto naquilo, tanto, que acabam não conseguindo ter essa visão geral, sabe? Acabam não conseguindo olhar a situação como um todo, né? E quando a gente faz isso, a gente corre o risco de ser egoísta, a gente corre o risco de passar por cima do outro, sabe? Da importância, de passar por cima da importância do outro também, da relevância do outro também, né? Porque a gente não foca no geral também, não olha o geral também. Então, é nesse sentido que o capítulo de hoje vai funcionar, tá? Da gente ter uma visão geral, da gente, tipo, dar um passo para trás, não focar mais só no gênero feminino, mas num todo, tá? Então, é mais ou menos sobre isso que nós vamos falar. Lá na palavra de Deus, lá em Gênesis 1, a gente vai falar muito de Gênesis agora no começo, Gênesis 1 principalmente, porque é lá em Gênesis 1 que tá realmente retratada essa questão do homem e mulher, criou homem e mulher e tudo mais, né? Então a gente vai ser um pouco repetitivo nesse sentido do Gênesis 1, tá? Ó, Gênesis 1, 26. Então disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os grandes animais de toda a terra e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Então olha só, pra mim, tá, Bárbara, que sempre cresci na igreja, eu falo sempre cresci na igreja porque eu fui pra igreja com 6 anos. Então, tipo assim, quando eu comecei a me entender por gente, eu já tava na igreja, né?
Para mim, isso aqui, quando eu leio esses dois versículos, assim, não me causa estranheza de forma nenhuma. Até foi uma pergunta aqui do livro, eu falei, nossa, gente, mas existe alguém que estranha isso? Mas no mundo de hoje, realmente, quando eu parei para pensar, eu falo, se eu olhar esse versículo com a ótica dos conceitos de hoje em dia, né, da visão de hoje em dia, de homem e mulher, realmente as pessoas podem questionar, né, esse versículo. O que elas podem questionar? Se você for ver aqui, do 26 ao 27, fala muito sobre homem, ele, e só lá no finalzinho do versículo 27 que vai falar homem e mulher os criou, né? Então, é só lá no finalzinho que fica entendido para nós, esse Pokémon tá me incomodando aqui, é só lá no finalzinho que fica entendido para nós que todas as vezes que ele cita homem, que ele cita ele, que ele cita homem, que ele cita, né? Ele tá se referindo à mulher também, né? Mas, igual eu falei pra vocês, pra mim, hoje, bom dia, pra mim, que cresci na igreja, que sempre estive ali nesse contexto de ter a Bíblia em mãos e de estudar a Bíblia, nunca gerou estranheza isso. Eu sempre, subentendi que quando falava criou o homem, era os dois, né? Nesse sentido. Claro que Deus criou o homem primeiro e depois a mulher, né? Ele não criou os dois de uma vez. Mas para mim sempre ficou subentendida essa questão. Parabéns, Gi, parabéns por ter conseguido acordar. Só que se você for ver, então disse Deus, façamos o homem, ele fala a primeira vez aí, o homem, a nossa imagem conforme nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os grandes animais, sobre todos os pequenos que se movem. Criou Deus o homem, a sua imagem e semelhança, a imagem de Deus os criou, homem e mulher. Então ele fala 3 vezes como se fosse só o homem e depois fala homem e mulher. E também tem um versículo aqui, mas é mais pra frente, é Gênesis 5, tá? Versículo 2. Homem e mulher os criou. Quando foram criados, ele os abençoou e os chamou homem. Aqui ele fala ainda mais especificamente, Homem e mulher os criou. E quando foram criados, ele os abençoou e os chamou homem, só que esse homem é com H maiúsculo, né? Então, né, se a gente for ver igual eu falei pra vocês, pela ótica de hoje, né, as mulheres já estariam gritando, como assim? Por que falar homem toda hora? Porque homens são melhores que nós? Porque homens são maiores que nós? Né? Por que tem esse preconceito, né, de não citar a mulher, de só citar o homem, colocar tudo no mesmo barco e tal? E a gente tem muito isso, né? Se a gente não se cuidar, se nós mulheres não nos cuidarmos, essa cultura que está sendo estabelecida nessa nova sociedade, nessa nova era sobre as mulheres, vai se tornar uma cultura dentro de nós totalmente normal, porque é isso realmente que as pessoas, que essa nova geração quer estabelecer em nós, né? Quer estabelecer em nós essa questão de que a gente precisar colocar o nosso lugar de igualdade na sociedade entre homens e mulheres como algo, como a nossa missão de vida, sabe? Algo que a gente tem que, lutar e morrer por isso, né? E aí a gente vai falar um pouquinho disso hoje, tá? Um pouquinho disso hoje, dessa questão. Então ali, gente, quando ele tá falando lá nos versículos homem, ele, homem e mulher, ele sempre está se referindo aos dois, tá? Ele sempre está se referindo aos dois, ao homem e à mulher como um todo. Então, como que você se sente quando você lê isso e aparece muito homem? Você se sente normal? Se te gera uma estranheza? Te gera algo assim no coração? Nossa, por que Deus não colocou homem e mulher toda hora? Ou não, pra você é normal, você já consegue entender, já consegue subentender aí que Deus tá falando dos dois. Fala aí um pouquinho pra mim, como que é isso pra vocês? Então, olha só, o que o capítulo de hoje vai tratar nesse sentido, né, da gente ter essas questões aí, A Si colocou normal, a Gi colocou pra mim é normal, quando ouve isso, pra Pri super normal, Pri super normal. E eu entendo que é por dois,
Ok, gente, então eu também tinha esse mesmo pensamento que vocês, né? Só que a gente sabe que não é assim. A gente sabe que se eu pegasse esse versículo aqui, esses 2 versículos, e fosse ler uma palestra cheia de mulheres, muitas delas iam ter um certo incômodo no coração, muitas delas iam questionar até, né, o porquê disso. Mas olha como é engraçado, quando a gente conhece a Deus, tem questões que são tão claras para nós, né? São tão assim bem explicadas diante do amor de Deus, diante do quanto a gente entende quem Deus é, que não faz sentido, né? Olha lá, Magali, nunca tive essa dúvida, exatamente. Tem coisas que não faz sentido para nós. Só que se a gente for olhar, igual eu falei para vocês, né? Se a gente for olhar para nossa sociedade de hoje, se a gente for olhar para nossa visão de homens e mulheres de hoje, realmente está tudo distorcido. Exatamente, Magali, é uma crença. Qual que é a crença principal que eu vejo aí nesse movimento todo que é gerado? Nós, mulheres, precisamos lutar pelo nosso espaço na sociedade. Eu creio que é essa a grande visão. Gente, eu não tô aqui para falar e para discutir que realmente em alguns empregos, por exemplo, a mulher ganha menos que o homem exercendo a mesma função. Não tô aqui para falar disso, tá? Não tô aqui pra falar contra isso, na verdade, né? Tipo assim, ai, nada a ver isso daí, segue em frente. Não é isso, tá? Não é essa a questão que eu quero discutir aqui. A questão que eu quero discutir aqui, que vocês vão ver, que vai ficar mais presente no final, é a questão de que a gente não precisa lutar pelo nosso espaço. A gente já tem o nosso espaço em Deus, igualzinho o espaço que os homens têm em Deus. Igualzinho. Então, o fato de Deus tratar todos como homem, gente, diz respeito a exatamente isso. A Deus, ele tá mostrando, ele tá enfatizando que existem igualdades profundas entre os dois, entre homens e mulheres. Homens e mulheres foram criados de uma igual forma à imagem e semelhança de Deus. De uma igual forma. Não é porque o homem é homem que, tipo, a imagem e semelhança dele é um pouco maior de Deus do que a imagem e semelhança da mulher. Não, os dois de igual forma são imagem e semelhança de Deus. Os dois de igual modo são valorizados por Deus. Os dois de igual modo têm o seu espaço igualmente relevante na criação, igualmente relevante quando Deus criou a humanidade como um todo, né? Então muito mais, tem muito mais a ver sobre o fato de nos tornar iguais, essa única palavra, sabe? Colocar os dois na palavra homem, vai muito mais sobre nos tornar iguais, nos dizer o quanto somos iguais de importância, do que realmente nos separar e falar que homem é mais importante que mulher. Tá fazendo sentido, gente? Tá dando pra entender por essa ótica? Tá dando pra entender por essa ótica que eu tô buscando explicar? Desculpa, gente. Buscando explicar aqui pra vocês. Falei comigo, gente. Falei comigo. Agir. Sim, para nós que já vimos tendo uma intimidade com Deus é fácil entender, mas para quem não tem ainda é muito difícil entender, porque a pessoa está muito focada no mundo que vivemos. É exatamente isso, Gi. Nós aqui, acho que a maioria de nós, né, crescemos numa ótica cristã já. Então isso para nós é totalmente normal. Agora, para aquelas mulheres que já cresceram numa outra ótica, né? Principalmente a questão das mulheres que cresceram numa ótica não cristã e que foram criadas apenas por mães. Eu acho que daí aumenta mais ainda, porque ela sempre viu também a mãe dela muito forte, a mãe dela independente, a mãe dela tendo que dar conta da casa, sabe? Então, quando ela cresce, ela já cresce com essa ótica, sabe? De que ela é uma mulher independente de homem totalmente, que ela não precisa de homem para viver. E eu também não tô aqui para discutir isso, mas é óbvio que a gente precisa dos homens também, senão Deus teria criado só as mulheres, né? Mas assim, e aquilo vai ficando arraizado, aí ela vai assistindo novela, aí ela vai assistindo jornal, aí ela vai assistindo, seguindo certas pessoas no Instagram, com relevância nessa área, né? E aí isso vai ficando interiorizado dentro dela também, né? Essa questão de que
de que é super legítima a luta dela, né, de que ela precisa conquistar o espaço dela e tudo mais. Mas eu repito o que eu falei aqui, gente, nós como mulheres, nós já temos o nosso espaço de igualdade em Deus, de igualdade em relação aos homens. O que eu acho que é uma das coisas que distorce muito também, é que às vezes as mulheres querem ter igualdade de função. E é aí que o abacaxi pega preço, como diz meu marido. É aí que o abacaxi pega preço, porque aí já é diferente, aí já diferencia, tá? Porque se fôssemos todos iguais, inclusive na função, aí eu repito que também não faria sentido Deus criar dois gêneros. Para que Deus ia criar duas pessoas, que as duas pessoas conseguem exercer tudo exatamente igual, né? Tudo. Então, não faria sentido também. Então, nós somos iguais em relação à importância, em relação à valorização, em relação à forma como Deus nos vê de relevantes. É tudo igual, cara. Deus olha para o homem e olha para a mulher, os dois ele tem o mesmo amor, os dois ele vê a imagem e semelhança dele da mesma maneira, né? Não tem distinção de valor para Deus, porque eu sou homem, eu sou mais valioso para Deus, porque eu me pareço mais com Deus. Não, nada a ver, sabe? Nada a ver, nisso não. E também, gente, o fato... Eu não nasci numa família de pessoas cristãs, mas sempre gostei de ir para a igreja, ouvir louvores, só não lia a Bíblia e não tinha a intimidade com ele que tenho hoje, mas nunca me deixei corromper com o que a minha família dizia, o que as pessoas diziam. Sempre fui muito analisadora, sempre teve uma cabeça pensante. E o que nos define como pessoas que não são alienadas, né? Quer dizer, o fato da gente pensar por si mesmo. A pessoa que é alienada, ela não pensa por si mesma. O que as pessoas trazem para ela simplesmente acredita como verdade. Ela nem faz esse filtro, né? Uma pessoa que não pensa pela própria cabeça, que sempre pensa pela cabeça dos outros, que sempre busca a opinião dos outros para agir, para pensar, para falar, né? Então é isso mesmo, Gi, bora lá. Então, olha só, na parte técnica, gente, Adão, com letra minúscula, tá? Significava, na verdade, ambos também. Significava esse homem, com letra maiúscula, que quer dizer os dois, tá? Que tem respeito aos dois. Agora, a partir do momento que Deus começou a chamar ele de Adão mesmo, definir ele como Adão, inclusive ela fala aqui... Isso, ó, lá no começo, o homem e a mulher era chamado de Adão com A minúsculo, tá? Que representava os dois. Depois, quando ele começou a ser chamado de Adão com A maiúsculo, né? Que houve a queda e tudo mais, ele foi chamado como o primeiro homem, entre A maiúsculo, o primeiro Adão, tá? Esse primeiro homem, esse primeiro Adão é o homem realmente caído lá. Tanto que Jesus... Quando ele veio, né, lá na palavra de Deus, em 1 Coríntios 15, do 45 a 49, fala que Jesus é o segundo Adão, né? Que esse primeiro Adão que foi criado, ele realmente é como se ele tivesse aberto a porta para o pecado entrar no mundo. E esse segundo Adão, que é o homem, que é Jesus, ele veio nos redimir do pecado, né? Ele veio acabar com esse pecado de uma vez por todas, pagar por esse pecado de uma vez por todas. Então, se nós não nos encaixarmos no primeiro Adão lá, como homem e mulher junto, dentro dessa questão de homem, nós também não vamos encaixar no segundo Adão, que veio para redimir homens e mulheres. Redimir o Adão, o primeiro Adão, né? No qual nos encaixamos como homens e mulheres. Então, olha a importância da gente estar dentro, sim, se encaixar dentro desse primeiro Adão, desse primeiro homem, para que a gente também possa se encaixar nessa obra redentora de Jesus, que veio como segundo Adão, resgatar homens e mulheres, né? Que estava representado no primeiro Adão, tá? Então, por isso que eu falei que hoje seria um pouco técnico, tá, gente? Porque vocês olhem aí a técnica, né? Então, nós vamos ler mais um versículo e aí a gente vai conversar mais um pouquinho, tá? Conversar mesmo. Sim, Bárbara, são pessoas simplórias, como a Carol falou na live de ontem. Exato, exatamente isto. Então, vamos lá para a segunda. Vou colocar isso aqui. Ai, não pode, senão tampa a luz. Vou colocar aqui. Porque você está me atrapalhando, viu, queridinho? 1 Coríntios 15, do 45 a 49. 1 Coríntios 15.
Gente, aperta o coraçãozinho, envia o aviãozinho, enquanto a Bárbara vai achando aqui o livro. O livro não, o capítulo pra gente ler. Bom dia, nossa, foi difícil entrar hoje, minha internet, então não queria pegar de jeito nenhum. Entrou atrasada, mas deu. Tá ótimo, o Tati. A minha também não deu. Você viu que eu tô aqui em outro ambiente, né? Porque no que eu tava sempre lá, ela começou a cair. Eu tive que vir aqui um pouquinho mais perto do molde. Então vamos lá. 1 Coríntios 15, 45, 49. Cadê? Assim está escrito: o primeiro homem, Adão, com letra maiúscula, e aqui está se referindo a homem e mulher, tá? Tornou-se um ser vivente. O último Adão, Jesus Cristo, um espírito vivificante. Não foi o espiritual, o Adão espiritual que veio antes, mas o Adão natural. Depois dele veio o espiritual. O primeiro homem era do pó da terra, o segundo homem dos céus. Os que são da terra são semelhantes ao homem terreno, os que são dos céus ao homem celestial. Assim como tivemos a imagem do homem terreno, teremos também a imagem do homem celestial. Então aqui a gente está entendendo que o segundo Adão é Jesus. Então se a gente não se encaixa no primeiro Adão, não tem como o segundo Adão trazer a remissão sobre nós, né? Então a gente precisa estar encaixada nesse contexto aí, tá? E aí, por último, o que eu queria falar, gente? Então a questão do gênero, né? De homem, mulher, o gênero humano, tem muito mais a ver com Jesus Cristo, que foi o homem, o segundo Adão, do que com nós mesmos, né? Com nós no sentido de gênero, masculino e feminino. Então, muitas vezes a gente luta por coisas focados em nós, focados nas nossas vontades, focados na nossa maneira de ver. E aí, quando a gente não tem essa visão geral que sai de fora, a gente não consegue perceber que é muito maior que nós. Gente, a palavra inteira do Senhor, converge em Cristo. Todas as coisas criadas convergem em Cristo. Isso diz lá em Romanos, se eu não me engano, tá? Que todas as coisas criadas convergem em Cristo. É óbvio que nós, criação, tanto como gênero feminino como gênero masculino, também convergimos em Cristo. Também. A nossa criação diz muito mais sobre Cristo do que sobre nós, né? E muitas vezes nós queremos nos exaltar, queremos colocar a gente no patamar, no pedestal, né? Acima de todas as coisas. E não é isso. A minha Bíblia é NVI, tá, gente? É uma Bíblia velha, capenga, ó. Como você pode ver, essa Bíblia aqui, gente, nossa, eu nem sei quantos anos ela tem. Na verdade, essa Bíblia aqui é do meu marido. Não sei quando ele ganhou essa Bíblia aqui, não, quando ele comprou. Mas a edição dela é de 2007. Ela é uma Bíblia bem capenguinha, mas é aquela Bíblia, sabe, que tá tudo riscada, já tudo marcada, que você gosta de usar. Mas é NVI, tá? Nova versão internacional. Eu gosto da NVI e gosto da NVT, nova versão transformadora, se eu não me engano. E a que o Pablo usa é a James, né? King James, e tem um número lá que eu não lembro. Que diz que é a mais fiel, né? Eu tô querendo comprar essa agora, essa King James aí, a próxima aquisição, porque essa aqui já tá capenguinha, coitado, caindo aos pedaços. Eu vou comprar essa da King James, daí eu falo pra vocês como que é, tá, gente? Vai ser meu próximo investimento. Então é isso, tem muito mais a ver sobre Jesus do que sobre nós. E agora que eu queria conversar um pouquinho com vocês, até eu tava escrevendo aqui, mas eu fiz essa lição, eu fiz ontem à noite. Normalmente eu faço cedinho, mas cedinho não deu tempo, eu fiz ontem à noite. E aí ontem à noite, você sabe, né, de noite o marido quer atenção, quer assistir filme, quer não sei o quê. Então eu fiz meio correndo, assim, eu nem terminei de escrever o que eu ia escrever pra vocês aqui. Ah lá, a Magali colocou a King James 1611, ou 1611, né? Isso aí. Eu queria que vocês respondessem pra mim como que vocês acham a King James 1611. Às vezes leio no computador, ela é formidável. Vou adquirir. Agora que você falou esse formidável aí, fiquei com mais vontade de comprar ainda. Vou adquirir essa King James. Então, gente, me responde aí. Eu acho que eu até vou trocar o que eu vou fixar aqui, o comentário que eu vou fixar, para vocês poderem me responder, a gente poder conversar um pouquinho sobre isso. Quero que vocês me respondam como vocês acham que o feminismo, tá? De que forma, de que maneiras vocês acham que o feminismo, que tem se levantado muito, cada vez mais forte, tem atrapalhado a nossa visão como mulher das coisas. Porque nós somos mulheres, né? O feminismo atinge a mulher diferente da forma que atinge os homens.
Então, vocês mulheres que estão aí na live, como que vocês acham que o feminismo tem atrapalhado a nossa visão como mulher da sociedade? A nossa visão como mulher sobre nós mesmas e a nossa visão como mulher sobre os homens, né? Sobre essa questão dos gêneros. Eu vou colocar aqui a perguntinha, então, pra gente discutir um pouquinho sobre isso, tá? Como o feminismo tem atrapalhado, olha eu ditando aqui, a nossa visão de mulher da sociedade. A nossa visão como mulher na sociedade. Tipo, eu quero que vocês me respondam a nossa visão como mulher na sociedade, no sentido assim, que como que o feminismo nos atrapalha de nós nos vermos e também nós vermos os homens, tá? Eu quero ouvir a opinião de vocês, porque eu sei que eu tenho a minha opinião, mas é engraçado que a gente não conversa muito sobre isso nas redes sociais, né? Nem, assim, conversas assim mais aleatórias, talvez sim. Mas nas redes sociais a gente não fala muito sobre isso, parece um campo um pouco proibido de ser explorado pelas pessoas cristãs, né? Porque tá tão forte essa dominância do feminismo hoje em dia que parece até um certo medo, né? Até um certo receio, tipo, você falar sobre isso e ser condenado, você só falar sobre isso e ser escrachado que fala, enfim. Mas é algo totalmente, ainda mais a gente estudando sobre mulheres, né? Sobre a nossa identidade como mulher. É uma questão primordial pra gente discutir, é uma questão primordial pra gente falar. Ó, isso que é, ó, peraí, campo minado, né? Então vamos lá, gente, vocês estão com medo de responder, ó. Quando eu salvo a live, ninguém vê os comentários de vocês, tá? Eles só me veem. Então, se tem alguém que vai ser escrachado, vai ser eu, tá bom? Então, eu não sei muita coisa sobre o feminismo, só sei que é a luta por igualdade de direitos iguais, mas só por conhecer a palavra de Deus agora, não concordo e nem não queria fazer parte. O feminismo, ele, igual eu falei, ele tem até uma questão que não é de todo ruim, né? A gente realmente tem que lutar pelos nossos direitos, né? E se, igual eu falei, se a mulher, por acaso, tá num lugar que ela faz as mesmíssimas coisas que o homem, as mesmíssimas, né? E ganha menos só pelo fato de ser mulher, meu, é óbvio que você tem que lutar por isso. É óbvio que você tem que lutar por isso, né? Não tem nem o que dizer. Mas eu acho que foi por um lado, tipo, saiu do 8 pro 80, não foi no equilíbrio, sabe? E aí eu creio que o inimigo, ele usou também esse movimento para acabar muito com as famílias. Muito, né? Destruir demais. Porque o fato de você querer lutar por direitos iguais começou a se tornar algo assim, que querendo ou não, começou a desvalorizar o homem, tá? Isso eu dando uma pincelada aqui no que eu acho, mas eu gostaria que vocês colocassem aí, gente, ó, só a Gi foi corajosa de dizer aí o que ela acha, apesar que ela disse que não sabe muito sobre isso, né? Vai lá, mulherada, vamos falando. Quero ouvir vocês primeiro, depois eu coloco aqui a minha opinião. Acabou as mulheres querendo dominar tudo. Falou bastante, falou um dos pontos aí fortes, Pri. Um dos pontos que eu acho que até se tornou um pouco de distorção, ó, ter domínio sobre a sua casa. Exato. Mais alguém, gente? Vocês estão muito quietinhos nesse assunto, hein? Estão com medo, né? Pode falar. Repito, gente, quando eu deixar a live salva, não vai aparecer pra ninguém o comentário de vocês, tá? Se vocês estão com medo que o povo vai ver. E o medo, gente, ele escraviza, tá? O medo, ele nos paralisa. O medo não vem de Deus. No amor não existe medo. Antes, o perfeito amor lança fora o medo. Bárbara, é uma questão de domínio, não de igualdade. Sim, essa parte que querem que a mulher domine tudo, acabar com o patriarcado, que eu não concordo mesmo. Exato. Do ponto em relação às feministas, ficamos numa posição de inferioridade, que aceita se diminuir, e começamos a tratar os homens como inimigos. Gente, vocês estão pegando nos pontos chaves mesmo. Faz as mulheres perderem seu lugar no seu ministério. Dani, isso aí é muito profundo. Acho que não, geral, mas ela acaba buscando o papel do homem em alguns aspectos. O feminismo até é uma luta legal, mas pensamentos errados perdeu o sentido. Diante da inércia do papel do homem, do marido, a mulher acaba tendo que assumir papéis que não era da mulher. Então, Lu, isso é uma questão bem relevante pra gente discutir, tá?
Também não entendo muito sobre feminismo, só entendo que as funções de Deus diferentes de Deus nos deu. As mulheres feministas querem exercer a função dos homens em casa ou qualquer lugar. Vai conseguir, pois somos diferentes. Isso. Então vamos pegar um ponto aí. Ó, primeiro, o Dani, eu acredito que realmente o feminismo ele ganhou uma distorção muito grande, tá? Muito grande em relação a esse lugar de dominância. Por isso que eu falei, até começou com uma ideia legal, mas rapidamente já se distorceu, né? A ideia legal dos direitos iguais. Porém, por que se distorceu? Porque algumas falaram aí, a mulher, ela se via assim, né? Homem aqui, mulher aqui, tá? E aí, com essa questão da luta pelos direitos iguais, a mulher quis se colocar aqui, né? Aos olhos dela, ela se via assim, tá, gente? Daí ela quis se colocar assim. Mas, claro, gente, naquela época também, realmente, as mulheres tinham menos direitos do que os homens, né? Por isso que eu falo que em alguns aspectos é uma luta legítima, mas perdeu a linha, né? Então, a mulher quis se colocar aqui. Só que a partir do momento que a mulher quis se colocar aqui, até chegou aqui, ela quis ir além, ela quis se colocar aqui. Então a gente vê mulheres que inferiorizam os homens, que desvalorizam os homens e que, como alguma colocou aí, até inimiga dos homens, né? Se torna inimiga, é como se, tipo assim, a gente fosse um clã, nós mulheres fôssemos um clã, que todas as vezes que um homem quer se posicionar como homem, nós temos que ir por cima, sabe? Nós temos que ir com tudo, nós temos que provar que nós somos fortes, nós temos que provar que nós conseguimos fazer tudo que eles fazem e muito mais e muito além. Então nós temos que ter esse papel de dominância mesmo. Todas as funções do homem eu também exerço, tudo que o homem nasceu pra fazer eu também nasci pra fazer, e bora lá. E cara, isso quebrou a família. Quebrou a diferenciação entre as funções do homem e da mulher, colocou tudo no mesmo balaio. E aí isso tá acabando com as próprias mulheres. E elas não percebem isso. Quanto mais isso acontece, mais elas arranjam uma distorção para que isso ainda continue legítimo, para que essa luta ainda continue legítima, sendo que é uma luta que não faz sentido a palavra de Deus, a luz da palavra de Deus, tá? Não faz sentido nenhum. Exato. E aí a gente entra nesse ponto, tá? Da questão da submissão e da questão dos papéis diferentes, da questão dos homens banana e das mulheres super fortes, tá? O que acontece aí, gente? Eu sou uma mulher, né, e numa outra live a gente pode falar sobre isso, mas vai ter que ser numa live fora dessa das 5 da manhã, vai ter que ser em outro horário, né? Existe a mulher viril, a mulher feminina e a mulher masculinizada, tá? Existem esses 3 tipos de mulheres. Mulher, tá? Não tô falando aqui sobre questão de escolha sexual no sentido de ser lésbica. Aqui não cabe nenhuma delas, tá? Então, a mulher viril é aquela mulher forte, aquela mulher que define o movimento mesmo, né? Aquela mulher que vai, faz e acontece. Tem a mulher feminina, que é a mulher segundo a palavra de Deus, aquela mulher que tem a força dela, sim, porque nós mulheres somos realmente fortes, guerreiras, corajosas, mas ela é feminina, ela sabe se portar de acordo com o gênero dela que Deus criou mesmo. E tem a mulher masculinizada, né, que é a mulher que perdeu essas características femininas, né, que às vezes nem se identifica como mulher, mas não com essas características femininas, né, que é tipo assim, tirar essas características dela mesma. E aí o que acontece, gente? Essas mulheres viris que surgiram aí, que eu me encaixo nisso, né? Até pela minha criação, eu fui sendo, essa mulher viril foi crescendo dentro de mim. Essa mulher viril, ela quer passar por cima do papel do homem, ela quer exercer o papel do homem, só que ao mesmo tempo, gente, nós mulheres, independente dessa função que temos, nós sempre vamos querer que os homens continuem cumprindo o papel deles de tomar as decisões, de exercer a sua função como sacerdote. Por quê? Porque essa função para nós é pesada. É pesada. Nós queremos pegar para nós, nessa sociedade de hoje, funções que não são nossas, e isso se torna pesado para nós, se torna cansativo. Por isso que eu falei que mesmo que as mulheres estão se acabando de tanto trabalhar, ter que cuidar da casa, sozinhas, porque muitas vezes tem essa postura de não preciso de homens, né? Ou temos esses homens bananas, mas depois a gente fala um pouquinho sobre isso. Ela tá cansada, mas cada vez mais as mulheres distorcem isso para que isso se torne legítimo. Não, cara, você tá cansada, mas é porque você é uma mulher forte, você é uma mulher guerreira, porque você faz e acontece, porque você é independente, sabe? E isso tá matando as mulheres. Então é como se nós, vamos colocar aí num exemplo bem chulo, é como se nós fôssemos uma máquina de lavar
querendo exercer uma função de geladeira. A gente nunca vai conseguir, né? Igual alguém colocou aí, né? Nunca vai conseguir. Porque, igual a Dani colocou também, são ministérios diferentes, são funções diferentes. Tem responsabilidades diferentes dentro do lar e dentro da família, né? Então, a gente realmente precisa entender isso sobre essa ótica, né? De que tem função... Ah, vocês falaram bastante agora que eu vi. Então, gente, eu acho que a gente vai ter que fazer uma live falando sobre isso, sobre mulher viril, mulher feminina e mulher masculinizada. E aí, da parte do homem, tem o homem viril, tem o homem viril, tem o homem efeminado, é efeminado? Homem viril, homem efeminado, não é afeminado, é efeminado e o homem emasculado, né? E esse emasculado é que é o grande problema aí para a maioria das mulheres, que é a questão do homem ser... não ter essa posição, né? Não ter essas principais características aí de homem emasculado, né? Gente, não, nós vamos ter que fazer uma live só para conversar sobre isso. Quem topa uma live só pra gente falar sobre isso? Ó, hoje é quarta-feira. Pode ser hoje, né? Se vocês quiserem, hoje à noite, a gente pode fazer uma live hoje às 7 horas ou amanhã às 7 horas para falar sobre isso. Porque isso é um ponto, cara. Essa questão dessas três formas como os gêneros estão se levantando hoje, e por isso dá tanto atrito, por isso a gente, né, e até essa questão do feminismo reforça tanto isso, né, dá tanto atrito, a gente precisa conversar mais sobre isso, a gente precisa conversar mais sobre isso. Ó, eu até faço uma live hoje, bora fazer uma live hoje às 7 horas da noite ou às 8 horas da noite, mas eu gostaria que vocês chamassem mais mulheres, porque de verdade, é como eu falei, é um assunto muito pouco discutido, muito pouco discutido. A gente fala muito pouco sobre isso. E agora, ó, tá faltando tipo 10 minutos para acabar a live. Eu vou concluir esse assunto, mas não vai dar para falar tudo, né? A gente teria que abordar um pouco mais, a gente teria que pegar um pouco mais a fundo aí. Então, vamos falar um pouco disso, tá? Então, por exemplo, a mulher viril, que é no caso... Eis-me aqui, mas já estou indo, voltando para a mulher feminina, gente. Graças a Deus, estou fazendo esse caminho de volta à minha essência, ao que Deus me criou para ser. Mas a mulher viril é isso, ela luta, tipo assim, ela é aquela mulher que vai, faz e acontece, ela é independente, ela não precisa que ninguém tome decisão por ela, ela vai e decide. E cara, quando você entra num relacionamento, sendo uma mulher viril, se o homem for viril, dá atrito o tempo todo, no sentido de, tipo, ir quase pro fight, tá? E quase pro fight, porque os dois são muito fortes. Mas é um pouco difícil esses dois se atraírem, tá? Acontece, mas é um pouco difícil. O que é mais fácil? A mulher viril atrair um homem emasculado ou um homem efeminado. É mais fácil. E aí, quando isso acontece... é que o bicho pega, porque daí essa mulher viril, ela vai, faz, acontece, ela que decide, ela que manda, só que ao mesmo tempo, ela não quer esse papel. Inconscientemente lá dentro, ela quer que o homem tome a posição, ela quer que o homem tome a frente, então ela briga o tempo todo com o homem, mas você não faz isso, mas você não faz aquilo, mas você é muito banana, né? Que era o que aconteceu no meu caso com meu marido, mas você é isso, mas você é aquilo, mas você não se posiciona. Cara, mas essa mulher não percebe que ela não dá espaço pro homem. Ela, como uma mulher viril, já está acostumada a sempre decidir, a sempre fazer e acontecer, a ser independente. Então, como que ela uma mulher independente, que esse homem emasculado já olha pra ela e vê ela como uma mulher super autossuficiente, como uma mulher totalmente forte, que não precisa dele, então ele também fica cada vez mais acomodado, porque, cara, eu já não tenho espaço, ela não precisa de mim, pra que eu vou me posicionar? Pra que eu vou falar alguma coisa? Pra que eu vou decidir se a gente vai comer arroz ou feijão, né? Então fica essa dualidade entre a mulher. Ao mesmo tempo que ela é essa mulher que se porta dessa forma, ela gostaria que o homem fizesse o que ela tá fazendo. Só que ela não dá espaço pro homem fazer. E isso é muito verdade, mulheres. A gente precisa ver, a gente precisa se autoanalisar dentro do nosso casamento, se a gente realmente tá dando espaço pro nosso marido exercer a função dele. Porque muitas vezes a gente cobra muito isso deles, mas a gente como mulher não tá deixando eles exercerem essa função. Muitas vezes a gente se esconde na desculpa de que, mas ele não faz nada. Mas ele não se mexe. Mas ele não toma atitude. Só que
a gente nunca experimentou fazer o nosso caminho de volta. A gente nunca experimentou fazer o nosso caminho de abaixar nossa bola, que pra nós é muito difícil como mulher viril, viu? Baixar nossa bola, nos submeter nas coisas pequenas, já começar nas coisas pequenas a nos submetermos a eles e deixar com que eles ocupem esse espaço, impulsionar eles para ocupar esse espaço, impulsionar eles para ocupar a posição deles como sacerdote dentro do nosso lar, dentro do nosso relacionamento. Uma mulher solteira pode mudar a vida ouvindo sobre esse assunto. Isso é totalmente verdade, sabe? Muito verdade mesmo. Tô correndo pro meu caminho de volta também, Pri, de volta pra mulher feminina, tá? Não é feminista, mulher feminina. E aí, o que acontece? Vou dar o exemplo do meu casamento, tá? Na verdade, do meu namoro. Lá no meu namoro, essa questão... como me arrependo de ter tomado essa postura por anos, pois passei isso por anos a fazer e a cobrar. Eu não deixava ele ser homem e sofria por ele não fazer. Gente, isso aqui precisa ser falado. Isso aqui precisa ser falado. As mulheres precisam ouvir sobre isso. Gente, vocês prometem pra mim que vocês chamam aí pelo menos 3 mulheres pra essa live de hoje à noite? Vocês chamam, por favor, de verdade. Eu vou fazer às 8 horas. Não sei se meu marido vai poder participar, eu gostaria que ele participasse, mas se ele não puder participar hoje, a gente chama ele para uma outra live para ele participar e ele falar como homem também, porque é importante nós mulheres ouvirmos o lado deles como homem, né? Então, 8 horas, tá, gente? Vocês topam 8 horas? Vocês topam 8 horas? Então, beleza, ó. Então, o que eu ia falar? Ah, tá, vou dar um exemplo meu quando tava namorando, tá, gente? Que namorando eu era terrível, vixe Deus. E eu fui entender algumas questões, mas assim, quase chegando no casamento. E dentro do casamento ainda tive dificuldade em algumas coisas, mas depois foi se resolvendo. Mas sofri muito, muito mesmo. Então, vamos supor, tava lá, eu e meu marido, a gente chegava na pizzaria, né? Aí chegava lá, ou no restaurante normal. O que a gente vai comer? Eu perguntava pra ele, o que a gente vai comer? Eu não dava, tipo, 1 minuto pra ele responder. Não dava 1 minuto, não incentivava nada. Eu já começava a ficar de saco cheio, tipo, ele vai falar pra mim o que é pra escolher. Ele vai falar pra mim que tanto faz. Ele vai falar pra mim que eu que escolho. Ai, que saco, não sei o que. Já começava. Aí eu já pegava o cardápio também. Aí o garçom chegava, cara, era eu que pedia. Ah, garçom, ó, vem cá, eu quero isso e aquilo. E, tipo, eu fazia isso tão no automático, que eu não percebia o quanto era prejudicial, o quanto eu estava o matando na sua função de homem, na sua função de sacerdote, na sua função de liderança, sabe, sobre o nosso relacionamento. Então, você vê como é em coisas pequenas, coisas muito pequenas, porque graças a Deus a gente fez na época, né, do nosso namoro, a gente fez terapia por um tempo, assim, com a mesma psicóloga, mas dias separados, a gente não ia junto. E essa psicóloga, ela foi muito sábia em trabalhar isso com a gente, muito sábia. Eu louvo a Deus pela vida dela, super crente, maravilhosa, gente. Pode ir pro psicólogo, que é uma bênção, tá? É uma bênção. E ela começou a trabalhar isso na gente, só que a Bárbara começou a gritar. Teve dia lá que eu quase saí, batendo os pés e as portas lá dela, porque ela falou algumas coisas pra mim que eu não gostei de ouvir como mulher viril. Só que aí ele começou a entender, a entender o papel dele, e ele chegava e falava: amor, você viu o que você fez hoje? Você viu o que aconteceu hoje? Você aqui falando pra eu tomar mais decisões, pra eu tomar mais à frente. E cara, você vai lá, você senta, você escolhe o que a gente vai comer, você chama o garçom, você pede pro garçom, você resolve todas as coisas, você não dá nem espaço pra eu resolver. Você não dá nem tempo, você não me incentiva a resolver. Então, assim, é uma coisa tão besta, você tá vendo como é uma coisa tão besta? Mas isso é um exemplo besta, gente, só que nós fazemos isso em coisas bestas e em coisas grandes. E aí que tá a questão, sabe? Como a gente tá perdido nesse meio, como a gente deixou isso distorcer as nossas funções dentro do relacionamento. E isso acaba com o relacionamento, gente. Acaba com a mulher, acaba com o homem, acaba com o relacionamento dos dois, acaba com o casamento. Então, são coisas que precisam sim ser tratadas, são coisas que precisam sim ser levado para as mulheres, sabe? As mulheres precisam, cara, cair a ficha em relação a isso, precisam perceber isso. E aí, o que começou a acontecer? Eu tive que me matar por dentro para que nas vezes que a gente fosse no restaurante, como a pessoa nunca tinha feito isso, né, gente? Eu sempre tomava a frente. Lógico que ele levou um tempinho a mais para ele se tornar alguém super decidido, tipo, quero isso e isso, ponto. Então, a gente ia pro restaurante, eu tinha que ficar bem quietinha,
esperando, dando um pouco mais de tempo pra ver se ele se mexia, de pegar o cardápio, né? Pra ver se ele não se mexia. Amor, pega ali o cardápio pra escolher pra nós, por favor, né? Morrendo por dentro, querendo pegar o pescoço dele, falar, meu filho, por que você não age logo? Meu Deus do céu, é tão fácil, né? E aí, tranquila, quieta, não, esperando, tá? Ah, é isso que nós vamos comer? Não, amor, concordo, tá ótimo, quero essa pizza mesmo. Ah, eu gostaria de outro desse sabor, pode ser? Né? Porque também você não vai se anular, tá, gente? Você não vai se anular. Porque, agora ele que vai escolher, então ele vai decidir pizza de brócolis e eu detesto brócolis, mas tudo bem, a gente vai comer brócolis porque você que tem que começar a decidir agora. Não é assim também. Claro que se for uma coisa que você pode abrir mão, né, deixa mesmo ele decidir 100%, se for uma coisa que você pode abrir mão. Agora, se for uma coisa que você realmente não gosta, não precisa se anular, né, você vai com todo o carinho do mundo, ai, brócolis, amor, pode ser meia brócolis e meia queijo? Ai, tá ótimo, então, pede lá pro garçom, chama o garçom. Então, você vai deixar o homem exercer esse papel. Eu tô dando um exemplo simples, um exemplo besta, mas eu creio que é um exemplo que deixa muito claro, que a gente precisa entender que existem homem banana? Existe, gente, existe. Meu marido, glória a Deus que ele tá aí nessa geração para despertar alguns, viu? Glória a Deus. Mas existem muitas mulheres viris que estão gerando e, tipo assim, cada vez mais reforçando esses comportamentos de homens banana. Cada vez mais, tá? Cada vez mais. Então, a gente precisa aprender qual a nossa posição. No começo vai doer demais, tá? No começo, quando você parar de ser uma mulher viril, deixar de ser uma mulher viril para ser uma mulher feminina, assim como também deixar de ser uma mulher masculinizada para ser uma mulher feminina, vai doer esse caminho. Porque você tá acostumada por anos a ser independente, você tá acostumada por anos a ter uma postura que agora você vai ter que mudar, você vai ter que ser diferente, você vai ter que engolir muita coisa até você aprender qual deve ser o momento certo de falar, qual deve ser o momento certo de você se posicionar. Meu esposo sempre quer que eu tome as decisões, tem decisão que é bem difícil, porque queria que ele tomasse a frente. Exato, amiga, exato, porque tomar decisões dentro da família é papel do homem. Por isso que você se sente como algo bem difícil, porque você não foi criada para isso. Claro que vocês podem decidir juntos, mas você tomar a decisão não é realmente a questão aí. Bárbara, você sempre foi cristã, sempre teve essa intimidade com Deus, esse entendimento sobre a Bíblia, ou acha que depois que conheceu o Titi e a Carol tudo mudou, potencializou? Isso, Gi, eu sempre tive intimidade com Deus, eu sempre tive muito zelo pela palavra de Deus, muito zelo. Mas quando eu conheci a Carol e o Pablo, o que eu percebi? Que algumas coisas que eu tinha em mim, que eu achava, tipo assim, nossa, que era super top no relacionamento com Deus, sabe? Que era demais, eram religiosidade. Então eu percebi que por muito tempo coisas que eu achava que era top, na verdade eram coisas que me prendiam e que eram distorcidas dentro de mim e que não deixavam eu ser realmente a Bárbara que Deus criou pra ser. Então, tipo, eu não estaria fazendo essa live aqui se eu não tivesse conhecido eles. Por quê? Por medo do que meus líderes pudessem pensar, por medo dessa exposição e de como as pessoas pudessem me ver, tipo, como cristã, nossa, uma cristã fazendo live de manhã, uma cristã falando sobre feminismo, uma cristã, sabe? Então, eu acredito que potencializou, quando eu os conheci, no sentido de que a religiosidade caiu por terra na minha vida, sabe? Então, eu passei a ser muito mais livre, tanto no meu relacionamento com Deus, porque a religiosidade também me impedia de relacionar de uma forma mais íntima com Deus, mais profunda com Ele. E hoje eu consigo ter um relacionamento mais profundo, mas que eu quero melhorar muito mais, com certeza. Meu relacionamento com Deus, ele precisa crescer um pouco mais a cada dia. E também me deu essa liberdade, tá? Colocando, assim, a boca no trombone, mas pra abençoar as pessoas, sabe? Não pra aparecer e nada disso. Gente, então combinado, vamos fazer uma live hoje às 8 horas da noite, chama a mulherada toda, vou pedir pro meu marido fazer uma arte pra mim, porque meu marido é craque nas artes, e aí a gente fala sobre isso especificamente, tá? Mulher viril, mulher masculinizada, mulher feminina, tá acabando aqui a live. Tira um print, gente, ontem só uma pessoa fez o print da live e me marcou, inclusive eu acho que eu nem repostei, acho que eu repostei, mas tira uma foto então. Beleza, ó, daqui a pouquinho eu vou colocar uma arte ali no meu Instagram, no feed. Por favor, eu peço pra vocês que comentem, que curtam, que enviem. Pega esse aviãozinho e envia o que tá escrito naquela arte para mais pessoas, para mais mulheres. E depois, quando eu postar daí a live de hoje lá nos meus stories, divulga pra mulherada, tá, gente? Ó, hoje eu quero ver bombar essa nossa live às 8 horas aí. Eu prefiro fazer às 7, porque tem muita live às 8. Tá? Então eu vou colocar uma enquete lá no meu Instagram, tá? Pra ver se é melhor às 7 pra vocês ou às 8.
E aí a gente faz essa live e chama o máximo de mulheres, gente, porque de verdade essas mulheres precisam ouvir sobre isso. Precisam ouvir sobre isso, tá? Eu sempre tô deixando as lives salvas, tá, Mica? Tá lá no meu YouTube. Clica aí no link da minha bio e vai pro meu canal no YouTube que tem a live 1 e a live 2. E agora eu vou postar a 3 hoje, mais pro final da tarde. Tá bom? Gente, um beijo pra vocês. Que Deus possa nos abençoar. Não vai dar nem tempo de orar aqui porque a live já tá nos segundos finais. Deus abençoe vocês muito e bora lá interagir comigo nesse dia, tá, mulherada? Eu gosto muito de vocês, vocês são fiéis, hein, gente? São fiéis. Olha lá, essas guerreiras estão aqui desde segunda às 5 da manhã. Bora lá. Beijão.